Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. É muito bom estarmos aqui juntos, ó Deus, para podermos abrir a Tua palavra e permitir que o Senhor fale ao nosso coração. Usa-me, Senhor, neste momento e prepara o coração de cada um dos Teus filhos, os que estão aqui na igreja e os que estão assistindo pela internet. Que o coração de cada um aqui esteja aberto, Pai, para a mensagem tão importante que o Senhor tem para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para todos vocês. A Samanta também mandou um abraço, ela não pôde estar. Esse momento que nós vivemos, quando você sente que não está 100%, né, com a saúde, então é melhor você se cuidar. Então ela preferiu estar em casa, mas mandou um abraço para todos. E eu queria hoje, irmãos, aproveitar bem o tempo, mandar também um abraço para o pastor Manolo, que me fez o convite, que está se recuperando também. Que Deus o abençoe para que possa retornar logo aqui ao convívio da igreja, que eu sei que para um pastor faz muita falta, né, estar com as suas ovelhas. Nós vamos estudar hoje um tema importante, pelo que nós temos visto nestes últimos dias, a questão da eleição americana. Nós sabemos quanta influência isso tem para os eventos finais, toda essa movimentação com o papado se movimentando para arregimentar o mundo como uma liderança. E eu acho que agora é o momento de nós estarmos muito atentos para o tema que nós vamos falar hoje. O que nós vamos falar, irmãos, está em Marcos capítulo 11. Essa história está relatada em dois evangelhos, o evangelho de Mateus e Marcos. O evangelho de Marcos ele foi escrito antes de Mateus, então provavelmente Mateus se baseou naquilo que Marcos escreveu. Marcos ele tem um relato mais detalhado e nós poderemos tirar aqui lições, eu vou dizer, poderosas para a nossa vida hoje. Marcos capítulo 11. Esse relato é chamado de a figueira sem fruto, ou a figueira infrutífera, ou a figueira amaldiçoada, que é uma palavra mais forte, assustadora. E o contexto desse episódio é a reta final do ministério de Jesus aqui na terra. A sua entrada triunfal em Jerusalém. Você vai ver que está tudo conectado. No capítulo 11 começa com a entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfal. E depois ele começa a contar a história da figueira amaldiçoada, sem fruto. E depois ele dá uma parada nessa história. Acontece a purificação do templo e então ele volta a falar novamente da figueira. Está tudo conectado. Inclusive esse verso 26, capítulo 11, verso 26, algumas pessoas, como ele está aqui entre colchetes, né? As pessoas, os estudiosos dizem que essa parte não está no original, mas não importa, muito pelo contrário. Estando ou não, o ensino não muda. E esta frase do verso 26 vem só reforçar aquilo que a história nos traz. Quero fazer aqui uma pergunta retórica para cada um de nós, e os que estão em casa também. Tem alguém aqui, entre nós, que está enfrentando, irmãos, uma batalha espiritual, uma tentação, uma provação, algo de natureza circunstancial ou de caráter?
Então, não sei se tem alguém aqui que está enfrentando algo como uma montanha que está pressionando a sua vida, tanto a sua vida particular, seja a sua vida espiritual também. Perceba que na leitura desse texto, nós vamos encontrar as respostas, irmãos, para muitos desses problemas, lutas que nós estamos enfrentando. Então, Marcos capítulo 11, vamos ler o versículo 12 em diante. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora vamos para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Nos evangelhos, somente duas ocasiões, em que Jesus teve fome. Quando foi? Lá no deserto e nessa história. Outra curiosidade é que este é o último milagre no Evangelho de Marcos. E essa história, ela é de difícil interpretação, porque, irmãos, não era época de figos. E Jesus foi para apanhar um figo, mas não era a época. Esse é o único momento em que Jesus destrói em vez de construir, de restaurar. O único milagre em que Jesus amaldiçoa em vez de abençoar. Isso foi inédito no ministério de Jesus. E essa história de Marcos relata o único ensino deste livro sobre a oração. E o que dificulta a compreensão do texto são as aparentes contradições. Os críticos, eles dizem coisas sobre Jesus para tentar nós desacreditarmos em Jesus como nós o conhecemos. Porque, por exemplo, eles dizem assim, olha, Jesus parece agir de forma apaixonada, porque estava com fome, né? Está irado, descontrolado. Se Jesus teve poder para matar a figueira, por que não fez com que ela desse frutos de forma milagrosa? Dizem os críticos. Por que Marcos, então, registrou todos os outros milagres para ser uma bênção para o ser humano? E ele deixou o último milagre no seu livro ser uma maldição. Ao contrário de João, que teve como último milagre a ressurreição de Lázaro, deixando uma impressão positiva, enquanto Marcos parece que deixa uma impressão negativa. Se não era tempo de figos, por que amaldiçoar a figueira? Outra coisa difícil de entender nessa história está na aplicação que Jesus fez. Irmãos,
parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A aplicação que Jesus faz para essa história. Quando Jesus conversa com Pedro, que estava assustado, né, depois de ver a figueira que secou, até a raiz estava morta, Jesus fala sobre 3 coisas: sobre fé, oração e perdão. O que tem a ver com o que aconteceu com a figueira, né? Fé, oração e perdão. Qual o significado desse milagre? Uns dizem que essa história, na verdade, é uma parábola, algo inventado, não é um fato histórico, mas nós não concordamos com isso. Nós, como cremos na Bíblia, como a palavra de Deus, cremos que esta foi um fato histórico que realmente aconteceu. Agora, a solução. Essa história realmente foi uma história real. E ela aconteceu, irmãos, de uma forma assim, coisa de Deus. Ela aconteceu entre a purificação do templo. Isso não foi por acaso que Deus colocou entre essa história a purificação do templo. Jesus estava mostrando o que viria a acontecer com a nação de Israel. No Antigo Testamento, você vai encontrar várias passagens da Bíblia mostrando a nação de Israel sendo comparada com uma figueira. E como a nação de Israel era uma nação infrutífera. E culminando com a própria morte de Jesus, o apedrejamento de Estevão e depois a rejeição completa de Israel como a nação escolhida, a nação que teria destaque no mundo. Ou seja, tanto o episódio da figueira, a expulsão dos cambistas no templo, mostra a deteriorização do povo de Israel, como uma figueira infrutífera. Então, o mesmo, irmãos, que aconteceu com a figueira, é símbolo do que aconteceu também no templo. Agora, um item precisa ser explicado. Por que esperar figos se não era época? Uma característica dessa árvore é que os frutos aparecem antes das folhas. Primeiro aparecem os frutos e depois aparecem as folhas. A cidade onde aconteceu esse episódio, o nome da cidade é Betfagé, que significa cidade dos figos, casa dos figos, também conhecida. Então, olha só, Jesus estava andando por aquela cidade, e por onde ele olhava, ele viu o quê? Árvores, figueiras, né? Via ali figueiras. Ao redor, ele olhava para essas árvores, e como é que elas estavam? Não era a época de figos, elas estavam como? Sem folhas, sem frutos. Aí a decepção. A única árvore que Jesus viu que tinha folhas e deveria ter o quê? Figos, era essa que ele amaldiçoou. Mas aconteceu a grande decepção. Agora, irmãos, o que Jesus condena não é a falta de figos. Porque todas as outras árvores também não tinham figos. O problema não era a falta de figos, mas o quê? A aparência enganosa. Esse era o grande problema. Nada no ministério de Cristo foi mais condenável do que a hipocrisia. Até mais do que outros tipos de pecado. A profissão da religião, sem a essência da religião, irmãos, isso é abominável para Deus.
Quando você se apresenta dizendo que é algo que você não é, isso para Deus é abominável. Não existe nada pior diante de Deus do que ser um cristão somente de nome. Eu não estou dizendo que o exterior, que a aparência vai levar alguém para o céu. Longe disso. Nós não somos salvos pelos bons frutos, pela aparência, somos salvos por Jesus. O que eu estou dizendo é que a pessoa salva, ela tem um coração verdadeiramente reformado, regenerado. E com a conversão, automaticamente vão aparecer o quê? Os frutos, o caráter, pensamentos e atitudes, iniciativas que mostrem que eu realmente não sou apenas um adventista de nome, de aparência, um hipócrita. Que tipo de fruto, irmãos, nós estamos produzindo? Ou seja, qual é o estilo de vida que eu e você estamos tendo nos dias atuais, que são tão importantes? E nós vamos ver, até o final desse sermão, irmãos, quão importante é que a nossa vida hoje esteja realmente consagrada. Qual é o estilo de vida que estamos vivendo? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Não há mais tempo para brincadeiras, irmãos. Não há mais tempo para nós estarmos brincando com a nossa salvação. Capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 5. Qual é o conselho do apóstolo Paulo? Examinai-vos a quem? O irmão da igreja, o vizinho. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estais na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis o quê? Reprovado. Irmãos, se eu e você não tivermos um tempo a sós com Deus, para fazermos um exame de como está a nossa vida, eu já falei isso aqui, irmãos, deste púlpito, e eu vou repetir mais uma vez. Quando eu faço o meu culto na minha casa, de pôr do sol, nós cantamos, eu e a minha esposa, e a minha cachorrinha, ela não canta, mas ela está lá junto. Nós pegamos a meditação do pôr do sol e nós fazemos o nosso culto juntos. Nós vamos à igreja, nós ali ouvimos a palavra ser pregada, nós adoramos a Deus, fazemos o nosso culto em comunidade. Mas, irmãos, ninguém tem que entrar na sua casa para fazer o culto por você, o seu culto particular. Estamos terceirizando o culto particular, irmãos. Estamos colocando um pastor ou um pregador, alguém de nome, Ivan Saraiva, ou pastor Bulhon, ou pastor Mark Feeling, alguém que está fazendo o culto que deveria ser o quê? Meu, particular. Nós estamos colocando pessoas para fazerem o culto por nós. Nós lemos ou nós ouvimos o que essas pessoas têm para dizer. Não estou dizendo, irmãos, que você não tem que ouvir. Tem um momento para isso. Você tem que ter. Eu estou dizendo que aquele momento em que você precisa fazer o quê? Examinar a você mesmo, se realmente você está na fé e provar a você mesmo, você precisa fazer isso sozinho, você com Deus. Você, a sua Bíblia, examinando. E para isso precisa de tempo, irmãos. Nós precisamos parar, nós precisamos ler um verso, meio verso,
nós precisamos ler um trecho da Bíblia, alguma coisa nós precisamos ir parar e meditar e conversar com Deus. Senhor, o que esse texto está dizendo para mim? Isso está acontecendo na minha vida, o que eu acabei de ler? Eu preciso disso aqui, Deus. Então depende de onde você estiver lendo, irmãos. Aquilo com certeza vai falar ao teu coração. Então você precisa ter esse momento teu. Você, Deus e sua palavra, apenas. Quando você estiver com a sua família, pode colocar alguém para participar junto, tem um vídeo, não tem problema nenhum, irmãos, mas o seu culto particular, nós estamos terceirizando. Não faça isso. Que tipo de cristão nós estamos sendo, irmãos? Qual tem sido o nosso estilo de vida? Ser um cristão, mas ouvir músicas imundas, ser um cristão, mas roubar a Deus nos seus dízimos e ofertas, ser um cristão convertido e frequentar lugares impróprios, e hoje não estamos frequentando lugares impróprios físico, né? Mas talvez estamos frequentando lugares impróprios virtuais. Ser um cristão, dizer que é um cristão convertido e não estudar a Bíblia, não guardar o sábado, irmãos, isso é hipocrisia. Atos externos não salvam, se não estiverem acompanhados de um coração totalmente rendido a Jesus, transformados pela graça de Deus. Então, primeiro, Jesus ele aplica para a nação de Israel, e depois ele aplica para quem? Para o Israel espiritual que somos nós. Que lições são aplicadas pelo próprio Jesus? Marcos capítulo 11, volte lá. Marcos capítulo 11, versículos 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Fé, oração e perdão. Como é que nós podemos vencer as nossas batalhas espirituais, irmãos? Se a sua vida tem sido infrutífera, se você tem tido insucesso em sua vida espiritual, se você está sendo derrotado por um pecado, e por isso você está cheio de folhagem, mas sem frutos, Jesus ele te dá a receita: fé, oração e perdão. Fé, ele mesmo diz, né? Tendes fé em Deus. É esta fé que transporta montanhas. Mas essa fé tem que estar acompanhada do quê? De oração. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. É impossível. Agora, onde é que está a ênfase de Jesus, irmãos? Na fé ou na oração? Nas duas coisas. Se você quer ter poder na oração, precisa ter fé. Tenha fé em Deus. Exercer essa fé é confiar que Deus está no controle. Se você quer ter fé, o que você tem que fazer? Orar, pedir a Deus. Se você quer ter fé, peça a Deus, que vai dar liberalmente. Agora, para estar completo o ensino de Jesus, precisamos do quê? Perdão. Porque se eu oro a Deus, se eu tenho fé, não tem como, irmãos, eu não perdoar ao meu irmão. Não tem como eu não aceitar o perdão que Deus tem para mim.
Não tem como. O que para você é impossível, para Deus é totalmente possível. Tudo o que pedirdes, diz aqui o verso 23. Agora, irmãos, aqui diz o seguinte no verso 23. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, irmãos, qual é o proveito de você orar e pedir para um monte, ele sair de um lugar e ir para outro, ir para o mar? Tem alguma utilidade isso para a tua vida? Nenhuma, irmãos. Isso é inútil. Essa expressão, na verdade, na mentalidade hebraica, significa a remoção de obstáculos. Você não vai orar, ficar olhando para uma montanha e pedir, Senhor, vou orar aqui com fé e pedir para essa montanha sair de um lugar para outro. Irmãos, isso nunca vai acontecer. A montanha que a Bíblia se refere são os obstáculos na sua vida que estão atrapalhando você da sua consagração completa. O texto fala da figueira e aplicando para ela eu diria, se com fé, com oração e ser um perdoador, você pedir a Deus que remova qualquer obstáculo da sua vida, para que a sua vida seja frutífera, Deus ele vai fazer, com toda certeza. O que está impedindo você de ser um pai cristão melhor? De ser uma esposa cristã melhor, uma mãe cristã melhor? Que dê um bom testemunho na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho? O que te impede de ser um cristão melhor, de ter uma vida espiritual frutífera? O que está te impedindo? Qual é a montanha, qual é o obstáculo? É o namoro que você está desenvolvendo nesse momento, jovem? Deus, ele pode remover qualquer coisa. Ah, pastor, no meu caso são os pensamentos impróprios, está difícil de controlar. Deus, ele pode remover, irmãos, qualquer obstáculo, qualquer pecado, qualquer vício, qualquer negligência na sua comunhão. Qual é o obstáculo? Que Deus, ele pode tirar, irmãos, para a sua vida ser uma vida vitoriosa. Deus, ele pode remover. Se você já desistiu, se você acha impossível, irmãos, peça a Deus que Ele vai te ajudar. Eu não sei como é que está a sua fé, irmãos, a sua dependência de Deus. Não dependa da família, irmãos. Não dependa da igreja. Não dependa do pastor Ronaldo. Não dependa, irmãos, dependa de Deus. Sempre. Deus em primeiro lugar. É Ele. Sempre. Deus, Ele me ama. Deus, Ele te ama e Ele prometeu que nada é impossível para Ele, nem os seus horríveis pecados. Como é que está a sua vida de oração? Não aquela oração mecânica. Como é que estão os seus 30 segundos de oração com Deus? Porque a gente começa assim, né? Pouquinho. Porque tem gente que diz assim, eu não consigo orar, eu não consigo falar com Deus como um amigo, abrir o meu coração. Eu não consigo. Mas se você tiver 30 segundos, irmãos, para falar com Deus, como um amigo, com o tempo você vai desenvolver uma amizade tão maravilhosa que você vai querer passar mais tempo, e uma hora vai ser pouco. Seria maravilhoso. Agora, você já perdoou o que te fizeram? Pastor Ronaldo, você não sabe o que é que me fizeram. Como é difícil para mim perdoar. Você não sabe como é que eu fui tratado? Irmãos, não importa como você foi tratado. Imagine como eu e você tratamos Jesus, e Ele nos perdoou. Eu duvido que alguém te tratou pior do que nós tratamos Jesus. Impossível. Perdão não é uma experiência humana, mas é uma experiência divina, é uma decisão que você toma. Não tem nada a ver com sentimento, sentir. É uma decisão.
Depois dessa introdução, Marcos capítulo 11, verso 13. A abundância de folhas, irmãos, ela não consegue esconder os nossos pecados, ok? A abundância de folhas, de vir à igreja, tudo que a gente quer fazer externamente para aparentar sermos uma boa pessoa, nada disso, essas folhas não escondem os nossos pecados e a nossa vergonha. Tudo é visto pelo céu. Por que é importante nós examinarmos a nós mesmos? Porque nós podemos estar ou em pecado aberto, e nós precisamos fazer essa análise, ou nós podemos estar num pecado como o de Adão e Eva, tentando resolver um problema por nós mesmos. Qual foi o problema de Adão e Eva, irmãos? Eles tentaram resolver o problema do pecado atacando o quê? Os sintomas. Qual era o problema, irmãos? Era o pecado. Quais eram os sintomas que Adão e Eva estavam sentindo? Vergonha e nudez. E eles atacaram o quê? Os sintomas em vez de atacar o problema. E qual foi a solução humana que eles encontraram? Folhas de figueira. Olha a figueira aparecendo aí de novo. Eu poderia até dizer que a primeira indústria que surgiu na Terra foi lá no Jardim do Éden, a indústria do vestuário, né? A indústria do vestuário. Eles fizeram a primeira roupa com folhas de figueira. Por que Adão e Eva confeccionaram roupas de folhas, irmãos? Para lidar apenas com os sintomas e não com a causa. Tentaram operar a própria salvação. Sem oração. Porque eles não oraram. Estavam como? Envergonhados. Eles tinham fé naquele momento? Não tinham fé. Não oraram? Obviamente não tinham fé que Deus poderia resolver o problema do pecado, não os sintomas, mas a causa. E faltou o que também, irmãos? Confiarem em Deus, que é o Deus perdoador, no perdão de Deus. Se perdoarem, Adão perdoar Eva, e aceitar o perdão de Deus. Faltou os 3 ingredientes de Jesus, lá da história da figueira. Se fosse suficiente operarmos, irmãos, a nossa própria salvação, as folhas, Cristo não precisaria ter vindo a este mundo morrer por nós. Mas Jeová Jireh, que significa Jeová Jireh? É um nome que retrata a Deus como o provedor. Esse Deus maravilhoso proveu, confeccionou agora a cobertura perfeita para o pecador por meio da morte de um cordeiro. Um cordeiro para Eva e um cordeiro para Adão. E ali Deus fez roupas para ambos. Agora, essa história nos traz aqui algo interessante também, irmãos. A figueira com suas folhas também era usada na Bíblia como, na época bíblica, como sombra. Olha o que diz em João, e depois a gente vai voltar aqui para Marcos, né? Mas vamos ver aqui em João capítulo 1, versículos 45. João capítulo 1, versículos 45 ao versículo 49, diz assim:
Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas aonde? Debaixo da figueira. E então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael, irmãos, estava sentado à sombra da figueira, talvez descansando, talvez como um bom judeu, meditando e orando na sua própria busca pela verdade. E Jesus o considerava sincero, porque Jesus falou, olha, no verso 47, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Foi necessário que este homem saísse do abrigo, da sombra da figueira, para se refugiar aonde, irmãos? Salmo 91, verso 1 diz o quê? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa aonde? À sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, quando Natanael, ele saiu da sombra da figueira, e ele foi, irmãos, na sombra, para estar descansando e se entregar na sombra do Onipotente, ele pôde exclamar: mestre, tu és realmente o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora sim, irmãos, ele teve um encontro com aquele que realmente estava de braços abertos para recebê-lo. Marcos capítulo 11, verso 13. Eu quero ler esse verso 13 aqui, irmãos, porque aqui tem algo interessante para nós adventistas do sétimo dia. Verso 13 diz assim: e vendo de longe uma figueira com folhas, o que Jesus fez? Foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Se Jesus, irmãos, ele é onisciente, por que ele foi examinar, investigar a figueira para saber se tinha frutos? Essa investigação era uma lição, né, que Jesus ele achou tão importante que ele repetiu aonde? Na purificação do templo. Ele foi lá no templo também fazer uma investigação, como é que estavam adorando, como é que estavam os líderes religiosos se portando. Duas investigações seguidas que pretendiam ensinar a mesma coisa. Qual é a lição, irmãos, para nós? Deus, ele não destrói sem antes investigar. 22 de outubro de 1844. Cerca de 177 anos, irmãos, que Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer o quê? Realizar os dois últimos atos de misericórdia pela raça humana. Quais eram os dois atos? Juízo investigativo e a expiação com o apagar dos nossos pecados. Grande Conflito, página 479, 480. Olha o que a irmã White disse sobre a questão do juízo investigativo. Deixa eu só pôr aqui, olha.
Olha só a importância para nós nesses dias, irmãos. Quando ela fala sobre o juízo investigativo, ela diz que para nós, adventistas do sétimo dia, nós devemos conhecer tudo sobre o trabalho de Jesus no santuário celestial a partir de 1844. É imperativo que eu e você saibamos o que é que está acontecendo lá no santuário celestial. É imperativo. Jesus entrou no lugar santíssimo para realizar os últimos atos de seu ministério em prol do homem: investigação e expiação. Página 420, grande conflito. Jesus está investigando, examinando os livros de registro no céu, de cada ato, cada pensamento, cada intenção, irmãos. Tudo está registrado com uma precisão. E sabe que o exemplo que ela usa? Ela diz assim, ó, assim como você tira uma foto e os traços do seu rosto saem com uma perfeição, ela diz assim, da mesma maneira, cada ato, cada pensamento, cada atitude nossa, cada intenção está ali, irmãos, como uma fotografia fiel de tudo aquilo que nós pensamos, fazemos ou deixamos de fazer, tudo está registrado no céu. Hoje as pessoas pegam uma fotografia e colocam um filtro, né? Tentam parecer mais jovens, né? Mais bonitos. A gente tenta melhorar. Mas, irmãos, com os registros no céu, não tem como usar nenhum filtro, nada para mudar o que está registrado nos livros do céu. O que Jesus está buscando nesse juízo investigativo? Tudo aqui é a irmã White que está dizendo, tá? Ela diz assim, olha, ele está investigando o que, irmãos, no nosso coração? Se houve arrependimento fiel e se há fé em Cristo. Se houve arrependimento e se há fé em Cristo em nós. E ainda ela coloca bem claro, irmãos, o juízo investigativo começa com quem? Com os mortos. Começou com os mortos, aqueles que creram em Jesus, ou ela também usa outros nomes, aqueles que foram chamados de filhos de Deus, ou aqueles que professaram ser seguidores de Cristo. Começou com os mortos. E quando que vai começar com os vivos, irmãos? Olha o que ela diz aqui. Em 1900 ela disse o seguinte: embora não saibamos quão breve, sabemos que a grande obra do juízo dos vivos está para começar. Em 1900 ela disse isso. Passou quanto tempo já? 120 anos, né? Vamos fazer 121 anos. Ela diz assim, está para começar. Irmãos, eu não sei quando Deus vai estar passando pelo teu nome ou o meu. Ninguém sabe. Mas será que já não começou? Agora, muito mais importante saber quando Deus decidirá, é saber como Ele decidirá, irmãos. O nosso destino é eterno. Qual é o padrão que Deus vai usar? A norma será o quê? A lei de Deus, os mandamentos de Deus, pelo qual o seu caráter e o meu serão colocados à prova, serão conferidos no juízo. O que nós precisamos hoje, irmãos? Fé, oração e perdão. Receber as vestes de Cristo, irmãos, lavadas pelo sangue de Jesus. Descansarmos na sombra do Onipotente e saber que Deus está do meu lado. Tudo o que nós vemos na Bíblia, tudo o que nós vemos registrado, irmãos, é sempre Deus se colocando
à nossa disposição para nos dar a vitória final. Não tem por que eu e você nos perdermos. Não deveria, irmãos, passar pela nossa cabeça a perdição. Porque hoje está à nossa disposição um Deus maravilhoso, dizendo, olha, eu não quero destruir, porque isso para mim é um ato, é uma obra estranha, isso é uma obra estranha para Deus, irmãos. Mas vai acontecer. Porque antes de ele dizer para aquela figueira que ela estava acabada, que ela iria secar, iria morrer, ele antes fez o quê? Uma investigação, foi averiguar. Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo, mas ele está o quê? Com esse ato, dando a oportunidade para que eu e você façamos um exame da nossa vida. Os eventos vão acontecer muito rápido. E eu não quero assustar ninguém, mas quando a gente lê os relatos da irmã White, ela diz assim, olha, muitos dos que estão fazendo parte do povo de Deus hoje, quando a coisa apertar, eles vão o quê? Vão sair. E os sinceros de fora é que vão ocupar o lugar destes. Irmãos, Deus não quer que você ou eu saiamos da igreja, nos percamos. Ao contrário, Ele quer que você hoje seja salvo. E se nós perdermos a nossa salvação, não foi porque Deus não nos avisou ou porque Ele não se colocou à nossa disposição para nos ajudar. Ao contrário. Fé é o que nós precisamos. E se você não tem fé, ore, peça a Deus, e Ele vai te dar essa fé. E perdoe. E confie naquele que pode perdoar os teus pecados. Descanse na sombra do Onipotente. Os dias que vivemos são decisivos. Não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Mas Deus, Ele está fazendo uma obra no santuário celestial e talvez Ele vai passar pela sua vida a analisar. Se você confessou seus pecados e você os abandonou, e se você tem fé em Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós possamos estar preparados e descansarmos. Deus está conosco, a vitória será certa, não há o que temermos. Deus vai nos dar a vitória final. Que Deus nos abençoe. Aceitai o bom Senhor e admitir em seu poder, confiar em seu amor, confiar que Cristo vem libertar o pecador, vinde todos e achareis luz do Redentor. Paz e luz do Redentor,
Oremos. O Senhor escutou, ó Deus, a música que acabamos de cantar. Nós somos pecadores, Pai, e necessitamos muito da Tua graça, da Tua misericórdia. Aceita-nos, Pai. Coloca sobre nós o Teu manto de justiça. Transforma o nosso caráter, Pai, para sermos mais semelhantes a Jesus. Nós vamos continuar, Pai, na condição de pecadores até a Tua volta. Mas queremos, Senhor, hoje, abandonar todo o pecado, tudo aquilo, ó Deus, que está nos afastando de Ti. Tudo aquilo que está nos transformando hoje apenas em cristãos de nome, adventistas nominais, Pai. Nós não queremos viver uma vida de hipocrisia, Pai. Uma vida apenas de aparência. Queremos estar diante daquele que vê além da folhagem, que olha o nosso coração. Venha nos lavar, Pai. Venha nos purificar, para que nesses dias que estamos vivendo, coisas vão acontecer, Pai. Nós conhecemos as profecias. Sabemos que o tempo, ele é curto. E queremos, Senhor, estar em pé, quando o Senhor vier nas nuvens do céu, para nos levar para as mansões celestiais. Fé, Pai, fortaleça a nossa fé, que nos faça pessoas de oração, que possamos ter momentos para conversarmos com aquele que é o nosso melhor amigo, aquele que é o nosso Pai e o nosso Salvador. Que nos ajude, ó Deus, a tirarmos do nosso coração qualquer coisa negativa sobre outras pessoas, que possamos perdoar, Pai, para que o Senhor também possa nos perdoar. Pedimos isso, Senhor, agradecemos por tudo, nos leve em segurança para a nossa casa. Pedimos que cuide da nossa família, dos nossos irmãos, e abençoe o pastor da Tua igreja, pastor Manolo, na sua recuperação. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.